Alexandre, obrigado pela visita aqui à nossa casa, por ter aceito o convite para essa conversa. Prazer recebê-lo aqui. E eu queria começar fazendo uma pergunta aqui. Nas pesquisas que eu fiz aqui para me preparar aqui para essa conversa, eu vi que há alguns anos teve uma febre de corridas em São Paulo, no Brasil, enfim. Correr efetivamente entrou no dia a dia das pessoas, sejam para treinar ou sejam para competir, participar de maratonas, meia maratonas e tudo mais. Isso, são duas perguntas, na verdade. Isso ainda se mantém? Vocês ainda sentem que essa onda de corridas está ainda muito presente aqui no Brasil? E na América Latina, como é que está isso? Ainda está no começo? Tem alguns países que estão mais aprofundados nesse esporte? Como é que está esse setor? Não, teve realmente um boom muito grande, principalmente de 2008 a 2014. Acho que esse foi um momento de ouro para a indústria, porque de 2008 a 2014 as pessoas realmente perceberam o grande benefício de correr, a grande vontade de correr. Então, o número de corridas de rua entre 2008 e 2014 explodiu. De 2015, eu diria até antes da pandemia, até 2019, houve uma certa estabilidade das provas de rua. O número de provas de rua não houve um grande crescimento, houve basicamente uma estabilidade do número de provas e do interesse das pessoas por essas provas. Agora, após pandemia, novamente a gente vê isso muito fortemente. Então, as pessoas perceberam novamente o grande benefício de você ter saúde através do esporte, o que para nós é um mantra nosso, inclusive, de ter saúde através do esporte. Isso é aquela coisa mente sã em corpo são, né? Eu acho que nesse contexto pouca gente sabe que o nome ASICS é um acrônimo, né, de Anima Sana in Corpore Sano, mente sã em corpo são. Então, para nós é um mantra e as pessoas pós-pandemia perceberam muito essa necessidade de ter saúde e o esporte é um promotor disso. Então, a corrida de rua, após pandemia, novamente a gente está vendo um crescimento fantástico. E agora, felizmente, voltamos com os eventos de rua no Brasil e na América Latina. Então, é um cenário muito semelhante nesse sentido. Quando você olha países como Argentina, Chile, Colômbia, são países que também têm agora uma cultura muito grande de provas de rua. Então, o latino-americano como um todo tem essa consciência e está buscando cada vez mais a corrida e o outdoor, né? Eu acho que isso é um elemento super importante no momento que a gente vive, inclusive. Sem dúvida. E do ponto de vista de receita, faturamento, hoje a ASICS globalmente, como é que está esse faturamento global da companhia? Ele está crescendo, está se desenvolvendo, puxado por esse cenário de running ou por outras categorias? Como é que vocês estão vendo o momento atual desse pós-pandemia, a coisa voltando um pouco à normalidade? Não, é um cenário bastante interessante. A gente sim tem um crescimento bastante expressivo no pós-pandemia, basicamente em todas as regiões que a gente atua. A América Latina é uma das regiões que mais tem crescimento nesse contexto, mas também regiões como o que a gente chama de China continental, Austrália, Europa, são regiões particularmente que têm se recuperado muito economicamente pós-pandemia e a companhia segue nesse contexto também. Então sim, tem tido um crescimento bastante significativo, focado principalmente em running, né? É a nossa maior categoria, não é a única, mas é a maior categoria e dado o que a gente tem conversado, efetivamente a grande locomotiva para a gente é a corrida. Hoje o desenvolvimento das tecnologias de vocês está centralizado, continua centralizado no Japão? Isso está distribuído? Como é que está o investimento, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias para lançamento de novos produtos? Como é que isso está distribuído geograficamente no mundo? A nossa pesquisa e desenvolvimento é realizada no Institute of Sport Science, que a gente chama de ISS, que é localizado no Japão. Em Kobe, no Japão, é proprietário, ou seja, é ali que a gente desenvolve todas as tecnologias, faz todo o desenvolvimento de amortecimento, de solado, de entressola, de design dos produtos, quer dizer, todas as tendências globais, elas são desenvolvidas e são trabalhadas ali no ISS, e aí obviamente os produtos não são manufaturados no Japão,
tem uma grande parte de manufatura feita na Ásia, né, em Vietnã, Indonésia, Camboja, China, mas também tem manufatura aqui no Brasil. Então, no nosso business na América Latina, uma grande parte do volume é realizado em fábricas locais aqui no Brasil. Nós não temos as fábricas, são parceiros que trabalham conosco, mas grande parte do volume é local, com desenvolvimento também local. Então, o Brasil tem uma situação única nesse contexto. Era isso que eu ia perguntar. Existe diferença quando vocês vão desenvolver um tênis novo, um produto novo, diferenças regionais? O brasileiro ou o latino-americano tem uma característica de peso, altura, ou seja, fatores que influenciam certamente no desempenho. Existem essas diferenças regionais por país, por região? Na verdade, não. Ou seja, eu tenho, para dar um exemplo para você, o meu principal calçado de corrida, o que nós chamamos de Legend, né, chama Nimbus, que já está na sua 25ª edição. Agora em 2023, vai para a 25ª edição. Ou seja, são 25 anos de especificamente desenvolvimento deste calçado, né? Para você ver a história longa que existe. Ele é o mesmo calçado mundialmente. Então ele é desenvolvido no Japão, fabricado na Ásia, distribuído para o mundo e é o mesmo calçado globalmente. Cada um, obviamente, tem o tamanho de pé, as numerações são diferentes, então os países têm números, adotam numerações diferentes, mas o calçado em si é o mesmo calçado. A tecnologia aplicada em um país é a mesma. Se usa globalmente. E hoje, quais são, assim, você precisa falar um pouco do que interfere, qual que é a tecnologia mais avançada do ponto de vista de calçado, de tênis? Teve a questão da adoção do gel, enfim, hoje o que seria o estado da arte do calçado para corrida, enfim, de modo geral? Bom, cada empresa tem a sua base tecnológica, né? A base tecnológica da ASICS, o gel foi a grande base tecnológica, ainda é a grande base tecnológica que vem nas últimas décadas, mas nós temos agora uma tecnologia de entressola chamada Flight Foam. E essa tecnologia que vem se desenvolvendo nos últimos anos, inclusive, né? A gente teve Flight Foam Propel, Flight Foam Plus, etc., é a tecnologia de amortecimento que nós estamos utilizando juntamente com o gel e que vai para o futuro se desenvolver ainda mais e trazer mais conforto e mais amortecimento. O que ela tem de característica específica dela? Ela é uma tecnologia proprietária nossa, feita no ISS, e a grande característica que ela tem é, primeiro, o amortecimento que ela dá para o corredor e o retorno de energia que ela tem. Porque o corredor, ele tem a entrada da pisada e a saída da pisada, né? Ou seja, quando ele toca no solo e quando ele sai do solo. Então, o importante quando ele toca no solo é o amortecimento que ele vai ter, né? E, segundo, quando ele sai do solo, é a resposta de energia que ele vai ter. Então, essa tecnologia que nós temos, as outras empresas têm as suas próprias, provê ao corredor o máximo de amortecimento com a resposta de energia que ele precisa para continuar nas passadas e continuar a corrida com a melhor performance que ele pode ter, né? O que a gente vê também, e aí é um nível mais aí da competição mesmo, e tem muitos corredores amadores, mas que são o que a gente chama de core runner, que é o corredor que usa muito tecnologia, são produtos com placa de carbono, né? Que eles são menos flexíveis, mas eles permitem aí que você tenha uma arrancada cada vez melhor, né? Ou seja, ele permite aí que o corredor tenha um ganho de energia muito grande, ele melhora muito a performance, né? Então o nosso calçado, o MetaSpeed, que aí usa a placa de carbono, ele faz isso, ele permite que o corredor melhore a sua performance e faça o que a gente chama de personal best, né? O seu melhor tempo com um gasto de energia menor, né? Então, por um lado, o amortecimento com o Flight Foam e também com as placas de carbono no MetaSpeed especificamente, o personal best, aquele corredor que é o máximo da corrida para conseguir o seu melhor resultado. Dá para ter ideia de quanto que se investe em tecnologia para desenvolvimento? Muito. Assim, eu não consigo nem te dizer o valor monetário, mas assim, é um trabalho assim, muito, muito, muito pesado. Quando você olha questões de biomecânica das pessoas, do ser humano, né?
Quando você vê isso, o correto equilíbrio entre o que é amortecimento, o que é a estabilidade do calçado, o que é a respirabilidade do cabedal do calçado. Então, essa evolução constante que as empresas fazem, a ASICS particularmente relativamente a isso, é o que dá ao corredor cada vez mais o prazer de evoluindo na corrida. Então, isso para o corredor é a peça de ouro para o corredor efetivamente continuar nessa jornada, né? É o calçado que evolui e que vai ajudando o corredor a também evoluir. Então, isso para nós é o ponto nevrálgico, a inovação que a gente traz. E a pessoa, eu não corro, eu sempre joguei futebol, jogo até hoje, eu tento jogar hoje em dia, mas o corredor ele consegue perceber isso, ele consegue identificar, porque eu jogo futebol, jogo no gol, então sempre usei luva e eu consigo, como né, um acessório ali, para mim é importante, então eu consigo perceber diferenças. No caso do corredor, ele também sente essa evolução das tecnologias que vão sendo inseridas ali no calçado? Totalmente. Por vários motivos. Primeiro, porque as pessoas elas têm, em primeiro lugar, tipos de pisada diferente. Ou seja, falando numa maneira, que é uma maneira muito tradicional de falar, né? Tem gente que tem uma pisada neutra, tem gente que tem uma pisada supinada, pisa um pouco para fora, tem gente que força o joelho para dentro numa pisada pronada. Então, os corredores, as pessoas que correm, têm tipos de corpo e de pisada diferentes. Esse é o primeiro ponto. Isso faz com que a pessoa já tenha que escolher um calçado diferente para evitar lesão, né, em primeiro lugar, e para fazer com que o seu retorno seja melhor do trabalho com o seu próprio calçado. Essa é a primeira questão. A segunda questão dependendo da pessoa, o calçado pode transpirar, a pessoa, dependendo do pé, né, transpira mais ou transpira menos, então o calçado precisa ter uma respirabilidade específica. Tem um peso, as empresas, particularmente a ASICS, vem trabalhando muito para tornar os calçados cada vez mais leves, corredores mais rápidos, muitas vezes, preferem calçados com menos amortecimento, mas menos peso, para ganhar relativamente a performance. Então, dependendo do momento da pessoa na corrida, dependendo do corpo, do pé da pessoa, da forma de pisada da pessoa, dependendo da prova, se é uma prova mais rápida, dependendo do treino, se é um treino longo, é um treino de resistência, se é um treino curto de velocidade, isso faz diferença você ter um calçado específico para uma situação ou outra. Então, sim, o corredor ele percebe a diferença e ele busca cada vez mais tecnologia no calçado que ele usa. Então, sim, a evolução é necessária e é importante e a base do valor está na inovação. Não tem como, a base do valor está na inovação. Então, quanto mais as empresas inovarem e a ASICS inova muito, mais você gera valor para a companhia e para o corredor. Sem dúvida. E dá para ter ideia de quantos corredores, vocês imaginam que devem ter essa noção para até medir o tamanho do mercado. Quantos corredores hoje tem no Brasil? Quantas pessoas praticam regularmente, vamos para tentar restringir um pouco, regularmente a corrida? Isso varia muito dependendo da faixa etária e do tipo de esporte que a pessoa faz. Então, o que eu posso dizer para você é, pós-pandemia, em termos de aumento de prática esportiva, a gente viu um aumento, a gente pesquisa isso, a gente viu um aumento de 36% das pessoas que antes eram não praticantes para pessoas que começam a praticar. Esse é o primeiro ponto. Mas se você quebra por faixa etária, isso é uma coisa muito interessante, você vê que as faixas etárias maiores têm mais tempo semanal fazendo esporte do que as faixas etárias mais jovens. Então, se você pega baby boomers e geração X, por exemplo, eles praticam em número de horas mais esporte semanalmente do que a geração Z, por exemplo. Interessante. Tem vários motivos para isso. Um lado é, obviamente, questões para manutenção de saúde, né? Essa consciência maior que essas gerações têm para a manutenção de saúde. E o segundo, obviamente, no caso de geração Z, tem outras atividades, games, estudo, tem uma série de outras questões que fazem com que a alocação de tempo não seja tão grande. Mas o mais importante é fazer com que todas as faixas etárias aumentem a sua prática esportiva.
Isso é extremamente importante. E muitas vezes o difícil é fazer com que a pessoa saia da inércia, né? O que acontece? A pessoa eventualmente é sedentário e não pratica, não faz nada. E quando a gente fala de esporte, não precisa ser, eu vou competitivamente jogar tênis 1 hora por dia. Não é isso. É a pessoa efetivamente sair de casa e caminhar, fazer uma corrida leve, fazer alguma coisa que ela se mexa, não é? Esse é o ponto importante. E para fazer isso, sair da inércia é o mais difícil. A partir do momento que a pessoa começa nessa jornada, você começa a ter uma aderência cada vez maior nos últimos tempos, né? Pós-pandemia, questões de saúde, questões de consciência da necessidade de você se mexer e você praticar o esporte, fazem com que as pessoas comecem a aderir mais. Mas o desafio é esse, de fazer com que todas as gerações, vamos dizer assim, saiam desse momento de não prática para um momento de prática esportiva. Esse é o desafio. E muito mais para os jovens, que hoje são mais parados, vamos dizer assim, tem outras coisas do que a geração X. Outras coisas que acabam, não forçando, mas faz parte da atividade. Jogar videogame, eu vejo meus filhos, enfim, adoram ficar no tablet e o movimento tenta sempre incentivá-los a estar se mexendo. A ASICS, ela foi a patrocinadora principal das Olimpíadas do Japão, que aconteceram no meio da pandemia, com 1 ano de atraso, enfim, deu tudo o que aconteceu aí que a gente já sabe. Quais foram os resultados práticos dessa ação de vocês? Vocês conseguiram perceber que a percepção de marca melhorou ou não? O que resultou esse patrocínio das Olimpíadas de Tóquio? Nós tivemos realmente, a gente patrocinou as Olimpíadas e as Paralimpíadas também, né? Então os dois eventos foram extremamente importantes para nós. Primeiro porque foram realizados na casa da ASICS, foram realizados no Japão. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Então isso já, em primeiro lugar, faz uma ligação muito clara entre a origem da marca, a herança da marca, vamos dizer assim, né? E o local, né? Essa é a primeira questão. Segundo, como nós temos um foco muito grande em esportes olímpicos, a visibilidade foi muito boa. Isso aumenta, e aumentou efetivamente, a percepção de marca dentro do mercado brasileiro. Então a ASICS, e obviamente a Olimpíada, foi um evento de grande visibilidade, mas não é o único que a gente patrocina. Então, por exemplo, agora vai se realizar em 2022, no Oregon, o Campeonato Mundial de Atletismo. A ASICS é patrocinadora do Campeonato Mundial. Então, nós estamos muito focados nesses esportes olímpicos, né? Como eu falei, corrida, atletismo. Então, esses esportes com muita visibilidade ajudaram muito na percepção de marca, né? Então, só para você ter uma ideia, não é só a Olimpíada, não é só o Campeonato Mundial. A gente tem patrocínio global de atletas de corrida, a gente tem patrocínio global de atletas de tênis, bastante, que participaram da Olimpíada e que participam das competições Grand Slams e torneios internacionais. Para dar 2 exemplos, a Iga Swiatek, que é número 1 do tênis feminino hoje, é atleta patrocinada pela ASICS. O Matteo Berrettini, que é um atleta italiano que veio para o Rio Open recentemente, durante o ano de 2022, também é um atleta patrocinado pela ASICS. Então, quando você soma assim, a gama de patrocínios internacionais, eles ajudam muito na percepção de marca. Mas é muito importante também que a gente faça patrocínios e mostre o conceito da marca localmente. Então, para você ter uma ideia, a ASICS no Brasil patrocina o Parque Bruno Covas, que é o Parque Linear. Da Marginal. Né? Da Marginal. Uhum. Estamos com patrocínio do parque, na pista de corrida, na pista de caminhada, né? Eu acho que esse é um elemento importante. A gente patrocina, a gente suporta, a gente ajuda uma ONG chamada AECKUE, que se localiza em Itaquera, na zona leste de São Paulo, para o desenvolvimento de crianças no atletismo, né? Ou seja, muito ligado ao conceito que a gente estava falando da origem da companhia no Japão, né? De ajudar a juventude através do esporte, através do atletismo. Então também patrocinamos. Temos patrocinamos na Olimpíada atletas paralímpicos brasileiros, o Vinícius da corrida de 100 metros rasos, a Eduarda, a Luíse do vôlei sentado, Gustavo do tênis de cadeira de rodas,
Então, os patrocínios são diversos, né? E todos eles, ao estarem juntos, ao se juntarem, eles passam a mensagem da companhia para o público brasileiro, para o público latino-americano e globalmente. Então, é importante ter não só a visibilidade da Olimpíada, que é um evento grande, é um evento enorme e que tem aí um aspecto televisivo e de mídia social muito grande, mas também constantemente estar falando da marca para o consumidor brasileiro e latino-americano. É muito a briga, a disputa por um atleta, para patrocinar um atleta, é difícil. Como é que acontece essa negociação, essa disputa, enfim, como é que é essa brincadeira de achar o atleta certo, o patrocínio certo? Realmente é complicado, não é simples. Dependendo do atleta, principalmente atletas que já são, vamos chamar assim, formados, não é? Ou seja, atletas que já têm um nome, já têm uma performance, já têm uma visibilidade, é difícil, é uma negociação comercial longa nesse sentido, mas o mais importante não é apenas a negociação comercial, que vai existir e é normal que exista, mas também é o encaixe que o atleta tem com uma determinada marca e com um determinado momento. Né? Eu acho que isso é extremamente importante. Então, por exemplo, a ASICS, ela globalmente, como eu mencionei, ela tem uma série de atletas, atletas muitas vezes que são de longa parceria, que ficaram conosco longa parceria. Eu vou dar um exemplo de um atleta que nesse momento não está conosco, mas ficou mais de década conosco, que é o Gaël Monfils, que é um tenista francês, e ficou tanto tempo conosco que esses atletas, como um exemplo, eles ajudam a desenvolver produto. Isso é muito importante, porque você tem uma relação com o atleta que ele não seja apenas, então somente um outdoor e uma relação comercial. Não, tem que ser uma relação de troca em que o atleta também colabora com o desenvolvimento e com feedbacks do que efetivamente aquele produto traz para ele. Isso tá bom, isso tá pesado, tá apertado, enfim, outras insights que sim, só vai conseguir ter quem efetivamente usa. Quem usa e quem tem diálogo, né? No Brasil, por exemplo, nós trabalhamos, só para dar dois exemplos, com dois atletas do atletismo, que é o Solonei Silva e a Adriana Silva. São atletas que longa data trabalham conosco. Então eles trabalham conosco não apenas, como você colocou aí, de ser o outdoor, de usar os produtos da companhia. Não, eles têm um diálogo profundo com a gente aqui na ASICS Brasil. Trabalham com a gente em eventos, por exemplo, conversam muito com as equipes internas, sempre deram muito feedback e ideias do que pode ser feito dentro do mercado local. Então, o importante é isso, é você ter atletas que se relacionam com a marca não apenas por questões comerciais, mas se relacionam porque gostam de utilizar o produto, dão feedback daquele produto e trazem ideias de como melhorar não apenas o produto, mas como aquilo é percebido pelo atleta e pelo consumidor. Tem algum exemplo que você possa, que nessa relação de troca que alguém falou, deu alguma ideia, algum insight que não foi percebido pela empresa? Vou dar um exemplo recente de Brasil, uma coisa pequena, mas é interessante. O Solonei, que trabalha conosco há muito tempo, quando nós começamos em 2020 o trabalho com a ONG, com a ECKUE, o Solonei deu algumas ideias do que a gente poderia colaborar com a ONG. Então isso é muito interessante, né? Ou seja, não tem nada a ver com esporte competitivo, sim, mas pelo conhecimento da marca, do que a marca significa, de como a marca pode ajudar, da realidade que aqueles atletas, aquelas crianças vivem para se desenvolver no esporte, ele conseguiu, né, fazer essas ligações e colaborar muito com a gente. Porque ele traz essa realidade do esportista que começou lá atrás e veio se desenvolvendo. Ele participou daquela realidade em algum momento da carreira dele. Exato. Então, o relacionamento é tão bom e é tão claro e transparente que você consegue conversar de elementos que não são única e exclusivamente falar aquele calçado funciona melhor ou pior. Né? Isso é muito legal. Fora, obviamente, se você olhar em nível global, atletas que colaboram com o desenvolvimento do calçado em si. Né? Eu dei um exemplo de um atleta que não é nem mais um atleta nosso, mas ficou com a gente muitos anos,
O Novak Djokovic trabalha conosco a parte de calçados especificamente e também tem uma conversa muito grande para desenvolvimento. A Iga, no caso do tênis feminino, da mesma maneira. No caso do Meta Speed, atletas que treinaram com ele, que treinaram e desenvolveram juntamente os protótipos até nós termos o calçado final, que vai a mercado e que é utilizado em competições. Então, esse diálogo é essencial. Você ter o atleta apenas, então, somente por questões comerciais, não funciona no longo prazo. Vai funcionar, vai ser bom por algum momento, mas a coisa acaba não evoluindo, não se estende por muito mais tempo. Sim. Aqui para o Brasil, o que vocês estão fazendo, trazendo? Quais são um pouco dos planos, das ideias que vocês estão trazendo, estão tentando implementar aqui no Brasil? Bom, Brasil, dando só um contexto um pouco de América Latina, né? Só para você entender o que é o Brasil dentro da América Latina. O Brasil é o principal mercado da América Latina? É o principal mercado da América Latina, é a central da América Latina, ou seja, os países que nós temos na América Latina são coordenados pelo Brasil. Nós temos subsidiárias no Chile e na Colômbia, e os outros países são são negociados com distribuidores. Todos esses distribuidores gerenciados pelo Brasil. E como é que a gente trabalha dentro do mercado brasileiro e latino-americano? Foco é running, então, em primeiro lugar, é ser líder dentro do mercado de running no Brasil, uma realidade que nós já temos, mas expandir essa realidade para a América Latina. Esse é o ponto-chave do nosso negócio aqui. E fazer com que as outras categorias, que é o nosso caso principalmente tênis nesse sentido, também tenham um crescimento local de uma maneira significativa. O mercado brasileiro é um mercado nesse momento, muito positivo relativamente a esporte como um todo, principalmente esporte outdoor, em primeiro lugar. E a nossa ideia quando a gente fala dessa estratégia, é trabalhar no que nós chamamos em inglês aí, de Triple C Approach, que é a abordagem do triplo C, C de carro, né? Por 3 questões. Por categorias, que chama categorias, desenvolver running, e conseguir uma maior penetração de mercado em tênis. Segundo, canais, ou seja, canais de venda. Então a gente tem desenvolvido muito o que nós chamamos de canal direto ao consumidor, direct to consumer, através de lojas e através do e-commerce e de outras maneiras de ter pontos de contato com o consumidor. Quando você fala em loja, é loja própria ou alguma loja, alguma revenda, alguma coisa do tipo? Nós temos 13 lojas no Brasil, entre lojas full price e outlets no Brasil, todas próprias. E nós temos 2 lojas no Chile. E esse ano nós continuamos a expandir esse portfólio de lojas. Então nós vamos ter mais uma loja no Brasil, mais uma loja no Chile e vamos ter a primeira loja na Colômbia, que para nós é fantástico para ter um conceito que nós chamamos de full business, de business completo, que é vender para varejistas, ter as lojas próprias e ter o e-commerce. Então chegamos nesse momento na Colômbia, que para nós já existe no Chile, já existe no Brasil, mas também é importante no mercado colombiano. Então, primeiro categorias, segundo canais, ou seja, desenvolver cada vez mais esses pontos de contato direto com o consumidor, né? E terceiro, países, ou seja, fazer com que a gente maximize a nossa presença nos 3 países que nós temos subsidiárias, mas também naqueles em que o produto é distribuído. Muitas vezes as marcas relegam isso a um segundo plano, que é falar, se eu vendo para um distribuidor, o distribuidor se vira naquele mercado. E não é assim, você tem que trabalhar em parceria com aquele distribuidor para que a marca seja exibida da maneira correta. Né? Então, esses 3 elementos que a gente chama do triplo C, né? C de carro aí, né? C de categorias, de canais e de países ou countries, né? É para nós o mais importante. Isso é fazer a gestão completa do negócio para que essa estratégia de continuar sendo o líder de corrida de running no Brasil e ser o líder de running na América Latina efetivamente se torne uma realidade para nós. Alexandre, obrigado pela conversa, pela entrevista. Foi muito legal entender um pouquinho mais de corrida. Espero que tenha sido interessante para vocês também. Eu que agradeço. E estamos super abertos aí às novidades, os lançamentos que vocês tenham para anunciar aí em breve.
Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Fantástico local, então muito obrigado. Então, prazer. Foi um prazer. Até mais. Até mais.